Oi, pessoal. É tão gratificante a gente poder abrir a Bíblia e falar sobre ela. A Bíblia tem o poder para trocar o coração de qualquer pessoa que seja. Frequentemente eu falo na nossa igreja para os irmãos. Qualquer pessoa que seja, se exatamente a palavra de Deus entrar no seu coração, não existe ninguém que não vá mudar. Se o seu coração é como a terra, então a palavra de Deus é como uma semente. Qualquer terra que seja, se entrar a semente, essa semente tem o poder de perfurar a terra. Se você não for um ser humano, eu não sei. Se você for um robô, eu não sei. Mas se você for um ser humano, não existe ninguém nesse mundo que, se a palavra de Deus entrar, não muda. E porque Deus sabia disso, Deus fez no ser humano o coração. E Deus fez com que no coração do homem a palavra pudesse ser aceita. Qualquer pessoa que seja, quer que a situação ou que o ambiente mude. Mas as pessoas não sabem que melhor que a situação ou que o ambiente mudar, melhor é trocar o seu próprio coração. E para que esse coração troque, a palavra de Deus tem que entrar. Se a palavra de Deus entrar, então você vai mudar. E porque Satanás sabe disso, ele fez um mundo diferente no nosso coração, diferente da palavra de Deus em nós. Mas porque as pessoas têm pensamentos que são diferentes da palavra de Deus, nós temos o coração de rejeitar que a palavra de Deus entre no nosso coração. Por isso, na Bíblia, Deus fala sobre muitas pessoas que receberam maldição. As pessoas não foram amaldiçoadas porque elas mataram, adulteraram ou roubaram. Então, uma simples razão que as pessoas foram destruídas é porque elas não aceitaram a palavra de Deus. Acã recebeu maldição, né? Por que ele foi destruído? Josué falou a palavra de Deus. Quando vocês atacarem a cidade de Jericó, não pega nenhum bem de lá. Se você receber qualquer coisa que seja, que se você pegar, você vai ser sacrificado. Então, Josué falou que eu tenho medo que vocês sejam destruídos por causa disso. Acã escutou essas palavras. Então, essas palavras chegaram até o ouvido de Acã. Mas porque essas palavras não entraram no coração de Acã, ele não teve medo de pegar as vestes bonitas da Babilônia. Por quê? Isso mostra que a palavra não entrou no coração dele. Qualquer pessoa que seja é assim. Nós estamos falando do livro de Gênesis hoje. Escutando a palavra de Gênesis, eu tenho certeza que há palavras que são diferentes do seu pensamento. E na palavra de Gênesis há muitas palavras que vocês não podem entender. E tem palavras que vocês podem não gostar. Mas as pessoas que foram abençoadas, elas aceitaram a palavra e jogaram fora o seu pensamento. Então, a Bíblia distingue de uma forma bem simples aqueles que foram abençoados e os que foram amaldiçoados.
Não é que a pessoa que foi abençoada foi aquela que fez uma boa obra, mas a pessoa não foi amaldiçoada também porque fez maldade. Mas quando você aceita a palavra de Deus, essa pessoa recebe bênção. Mas quando a pessoa rejeita a palavra de Deus, essa pessoa recebe maldição. Hoje também Deus está dando uma oportunidade para vocês. Vocês podem ler a Bíblia e vocês podem escutar a palavra. E essas palavras podem chegar até a sua cabeça e chegar como conhecimento. Mas as pessoas que não aceitam essas palavras no seu coração são pessoas que não têm nada a ver com a palavra. Então, vamos entrar em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, foram acabados todos os céus e a terra. Deus criou esse mundo com a palavra. Antes de Deus falar, o mundo já estava criado dentro do coração de Deus. E tem em Gênesis capítulo muitas palavras que Deus falou e isso foi bom aos olhos de Deus. O que foi bom aos olhos de Deus? Então, tem certas partes que foram trocadas e que não estavam na imagem de Deus. Então, a terra estava vazia e sem forma. E havia trevas sobre a face do abismo. Então, essa é a imagem da terra que Deus gostava? Não. Qual era a imagem da terra que Deus se agradou? A terra que Deus se agradava é que brotava, dava flores, dava frutos, as aves cantavam, os peixes nadavam. Então, tem essa terra que Deus queria. Mas a terra que os olhos enxergavam era uma terra que estava no meio da bagunça. E estava no meio de um vazio que não podia ser preenchido por nada. E essa terra estava em meio a grande treva. Para poder expulsar a treva, tinha que vir uma luz mais forte que a treva. Para expulsar o vazio, tinha que vir algo para poder preencher essa terra. Tinha que vir muitas coisas para preencher essa terra. E, sem forma, tinha que vir uma ordem para poder essa terra sem forma. Então, Deus criou no coração dele uma terra que é diferente de estar sem forma, vazia e com trevas. No começo, a terra estava vazia, sem forma e com trevas. Mas a terra que estava dentro do coração de Deus, ela frutificava, ela dava flores. E agora Deus estava fazendo o trabalho de trocar essa terra que não era boa aos olhos dele para uma terra boa aos seus olhos. Por 6 dias Deus fez esse trabalho. E todas as coisas foram feitas de forma satisfatória aos olhos de Deus. E isso que significa, e foram assim formadas os céus e a terra. Então, aqui tem algo muito interessante. Aqui a gente disse que a terra estava sem forma. A gente falou que a terra estava vazia. A gente falou que a terra estava em grandes trevas.
Então, dentro de Deus existe um vazio? Diante dos olhos de Deus existe desordem? Diante dos olhos de Deus existe trevas dentro do coração de Deus? Então, está sem forma, desorganizado, em trevas. Veio de onde? De onde veio o vazio? De onde veio a desordem? De onde veio as trevas? Então, um fato importante, se a treva é mais forte que a luz, então as trevas teriam dominado a terra a vida, eternamente. Mas se o vazio é se o vazio é mais forte do que o preenchimento de Deus, então não teria força e poder para vencer esse vazio. E se essa desordem for mais forte do que Deus, não existe ninguém que possa destruir essa desordem. Então, o que Gênesis está nos falando não é uma simples história. Mais do que a desordem, o poder da organização foi maior. Então, mais do que o poder de ficar vazio, o poder de preencher foi maior. A luz foi mais poderosa que as trevas. Então, a luz veio e expulsou a treva. A treva não foi embora sozinha. Então, dentro dessa sala tem luz. Se a luz for embora dessa sala, então a treva vai preencher essa sala. Gênesis capítulo 1, o que nos explica? Tem trevas, mas ela não pôde vencer a luz. Isso é uma coisa incrível. Frequentemente eu me encontro com pessoas endemoniadas. Sabe o que eu fico assustado? Que ultimamente tem muitos endemoniados. Antigamente, as senhoras de idade média, a maioria dessas pessoas com essa idade que tinham demônios. Mas hoje em dia, até jovens estudantes têm demônios. E muitos senhores também têm demônios. Eu frequentemente me encontro com endemoniados. E uma vez eu me encontrei com um endemoniado e eu falei bem alto para ele: Satanás, eu não brigo contra ti. A custas do que eu vou brigar contra ti? Eu vou pedir para Jesus brigar contra ti. Você pode vencer a Jesus? Pessoal, isso quer dizer, isso mostrou exatamente que eu posso vencer a Satanás. Mas essas palavras, eu pude ver que não só trabalhou dentro de mim, mas trabalhou em Satanás também. E eu pude sentir que o endemoniado começou a ficar cabisbaixo. Eu fiquei muito grato. Por quê? Porque Deus foi mais poderoso que Satanás. E eu pertenço ao lado de Deus. E porque Jesus Cristo habita em mim, eu não sou Deus, mas eu estou em Jesus. E porque Jesus está dentro de Deus, eu sou um com Deus. Então, o endemoniado, por que eu tenho que ter medo de um endemoniado? Se Deus fosse mais fraco que Satanás, então eu teria que fugir de medo. Eu tinha que tremer de medo. Com certeza, não tenho força nem poder para vencer a Satanás. Eu não tenho poder nem sabedoria para vencer a Satanás. Mas eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho, eu sou um com Jesus. Uma vez eu fui de avião para os Estados Unidos, mas aquele piloto foi um piloto que leu um livro meu.
E eu entrei na cabine de piloto com aquele piloto. Então, era um grande avião 747. E havia o assento de piloto e copiloto. E atrás tinham 2 assentos, assim, e na frente estava o piloto sentado e o copiloto estava ao lado dele. E tinha um monitor de TV, 3 monitores de 12 inches e polegadas, e eu estava sentado atrás. E o engraçado é que toda conversa é gravada. É na caixa preta, né, que é gravada. E ele, primeiramente, começou a me explicar tudo sobre o avião. E ele falou, isso daqui mostra a situação do motor. E isso daqui, esse monitor mostra que existe um avião a 90 metros acima da gente. E ele falou um monte de coisa. E eu simplesmente pensei, sim, deve ser isso. Se eu vou saber de alguma coisa. Mas aí ele falou uma coisa incrível. Esse avião é pilotado por três pessoas. Primeiro é o piloto. Segundo, o copiloto. E o terceiro é o computador. Ele falou que só quando aterrissa e quando pousa é que ele pilota o avião. E o programa do avião é que conduz todo o resto. Pelo GPS, o avião procura o seu caminho, a sua direção. Então, se estiver ventando muito pela direita, então o sensor, ele sente esse vento. E assim, esse avião vai para o lado esquerdo. Então, o que o piloto faz? Atende o telefone. E ele somente checa se tem alguma coisa estranha. O piloto só fica sentado. Na verdade, ele não faz nada. Mas sabe o que é surpreendente? Naquele avião que tem 400 passageiros sentados, ele deixa nas mãos do computador. E o computador começa a pilotar. E nós estávamos ali conversando. E esse computador, eu pude ver ele conduzindo exatamente o avião. Na verdade, o homem criou o computador. E quando eles fizeram com que eles criaram o programa do computador para conduzir o avião, quando o computador estava pilotando esse avião pela primeira vez, os pilotos devem ter pensado, será que esse computador realmente vai conduzir bem esse avião? E se o computador ficar bravo? Se o computador ele é folgado e ele dormir? Então, eles podem ter pensado isso. Então, deixando na mão do computador, eles devem ter ficado tão assim tensos que eles devem ter checado toda hora. Será que todas as funções estão normal? Será que o computador está conduzindo bem? Será que esse avião está indo para o lado direito? Será que a informação do computador está correta? Então, no começo, eu tenho certeza que todo mundo deve ter se sentido assim. Então, eles não devem ter descansado desde o começo, já depositando toda a viagem para o computador.
Então, naquele avião 747, que tem 400 passageiros, e que estava viajando bem alto no céu, em tal situação, eles realmente poderiam depositar toda essa vida na mão do computador e descansar? No começo, eles devem ter ficado nervosos. Mas fazendo isso uma vez... Nossa, hoje nós tivemos um grande sucesso. Chegamos em Nova York. Então, aquela pessoa que fez aquele programa do computador, nossa, funciona mesmo. Então, eu fui muito bem da Coreia para os Estados Unidos. Então, eles não devem ter pensado, tá tudo bem agora. E agora, o programa para ir para Los Angeles? Eu cheguei bem em Nova York. Ia ser tão bom se eu pudesse chegar bem também em Los Angeles. Então, ele ficou tenso a segunda vez. Mas eu cheguei sem nenhum problema. E Frankfurt, como é que a gente vai? Em Frankfurt, será que a gente vai chegar sem problema nenhum? E eles fizeram aquele programa e chegaram em Frankfurt sem problema. E assim, pouco a pouco, a confiança no programa de computador começou a surgir. Então, a gente não sabe disso, mas no começo, quando eles fizeram o programa do computador, teoricamente funciona. Mas será que não vai ter problema? Ele deve ter ficado bem tenso e o piloto não conseguia descansar e dormir. Então, com certeza o piloto deve ter ficado nervoso, reportando, se está tudo bem, a gente está indo certo. Então, tendo sucesso 1, 2 vezes, 10, 100 vezes. Então, o computador ele já mostrou sua habilidade. E apareceu também de que o computador não cochilou, e que ele não foi folgado. E, assim, a fé no computador começa a surgir. Por isso, os pilotos confiam no computador. E assim, o piloto, ele somente aterriza e pousa. E assim, o avião começa a aterrissar. Quando o avião chega num certo ponto no céu, e assim, eles chegam numa altitude estável. E quando ele chega nessa altitude estável, o computador, eu já fiz até aqui, agora você trabalha. Eu dormi tarde ontem à noite. Eu só vou dormir um pouquinho e você faz, tá? E assim, fala, passo para você. E aí o piloto automático começa a conduzir. Então, isso é a fé de acreditar no computador. É assim que a fé é desenvolvida. Até a fé em Deus. É assim que é criada essa fé no ser humano. Então, para a gente acreditar em Deus, então a gente tem que, depositando as coisas para Deus, a gente vai acreditando cada vez mais nele. Porque nós não podemos acreditar com a nossa experiência em tudo. Então, a gente abre a Bíblia e vê a palavra de Deus. Quando Deus prometeu para Abraão, ele mentiu? Não, ele foi fiel. Deus falou para Noé sobre o dilúvio. Mas as pessoas não acreditaram no dilúvio. Somente Noé acreditou.
Então, houve realmente dilúvio? E passa a página. Realmente houve dilúvio. E todas as pessoas que estavam dentro da arca sobreviveram. E passa a página. Deus falou sobre Sodoma e Gomorra que ia ser destruída. E realmente Sodoma e Gomorra foi destruída? Realmente, no final, eles foram amaldiçoados e destruídos. E Deus continuamente começou a fazer o trabalho. E Deus falou para Abraão que ele se tornaria pai de grandes nações. Então, se nós crermos exatamente na Bíblia, então nós podemos ver o poder de Deus aparecendo na Bíblia. Porque antes, agora e depois, Deus sempre é o mesmo. Deus trabalha dessa forma. Então Deus também vai trabalhar em mim. Deus prometeu, então Ele vai trabalhar. Então nós cremos nisso. Por isso, assim podemos ter fé. As pessoas simplesmente, elas querem que a fé entre no seu coração. Então, depois que você deixa o computador dirigir esse avião, então você vê o computador pilotando esse avião em uma certa situação, você pode ver que o computador faz um trabalho melhor que o homem. Com certeza deve ter muitos tipos de programas, situações diferentes dentro desse computador. Deve ter preparado para situações diferentes, devem ter colocado programa no computador. Um programa no computador de ajustar conforme a velocidade do vento. Então, eu não tenho certeza, mas diferentes situações estão dentro desse programa. É por isso que nós depositamos nossa vida no computador e assim muitas pessoas podem chegar em paz em Nova York. Essa é a nossa fé em acreditar em Deus. Não acredite vagamente. Se você acreditar vagamente, você nunca vai ter fé. Leiam a Bíblia. Deus nunca trocou a sua promessa. Ele nunca mentiu. Todas essas palavras Deus cumpriu. Esse é o nosso Deus. Então, você depositar a sua vida na mão de Deus, até o avião é depositado na mão do computador, bem alto ali no céu. Então, naquele lugar, 400 pessoas descansam. Sem você acreditar, como você vai depositar sua vida para o computador? No começo, eles não tinham fé, mas eles acreditaram. É assim que nós cremos na Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ver como Deus trabalhou. Realmente, Ele é confiável. Vamos continuar na próxima vez. Até logo. Muito obrigado.